Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT com um caso bem legal, tanto na parte de processos, no caso de vendas, para quem tem algumas dúvidas às vezes como vender um produto, como colocar isso para o cliente, quanto de Excel. Então, de maneira bem resumida e fazendo uma analogia, é um cliente que tem um produto que é como se fosse uma massa pronta para bolo. Então, daquelas massas que você coloca lá, já é uma mistura de algumas coisas, acrescenta só, por exemplo, leite, ovos, margarina, põe no forno e já sai o bolo. E ele tinha a situação feita para um tipo de bolo, ele pediu para eu transformar isso em algo genérico, que pudesse modificar para vários bolos, para mostrar como a receita dele era melhor do que a do concorrente. E por que a coisa era complicada? Ele tinha aproximadamente 4 tabelas de Excel, grandes, complicadas, com um monte de cálculo. Por quê? Primeiro, o preço por embalagem era diferente dele e do concorrente. Mas a quantidade que vinha na embalagem não era igual. Então, por exemplo, a dele era de 750 gramas, a do concorrente era de meio quilo. Para piorar, o que você tinha que acrescentar para fazer o bolo não era igual nas duas. Então, por exemplo, na dele você punha margarina e ovos, na do cliente você também, na do concorrente, você também tinha que pôr leite e açúcar. Ou seja, a situação para fazer a comparação era bem difícil. Isso resultava em um monte de cálculo. Então, o que eu conversei com ele foram duas coisas. Primeiro, vamos automatizar isso, deixar isso de uma maneira fácil de fazer. Segundo, vamos fazer isso de uma maneira que fique mais rápido e fácil para o seu cliente entender. Então, o que a gente fez? A gente listou aqui os componentes das receitas, e aqui é o ponto onde o cliente consegue modificar, o preço médio por quilo. Então, aqui tem uma outra coisa que eu tive que ocultar, aqui nessas duas colunas, e simplesmente é colocado um sim ou um não, para se aquele componente entra na receita. Então, no caso aqui, tem o componente do concorrente, que não entra na nova receita, que seria a receita do meu cliente. Em compensação, tem o componente do cliente, que entra na nova receita, não está na receita do concorrente. E daqui tem, por exemplo, os outros dois componentes, que estão na do concorrente, tem mais um aqui no caso, né? E que não está na receita do meu cliente. Tudo com preço por quilo. E a partir disso, ignorando o rendimento, ignorando todas as outras questões, como foi feito para ficar fácil? A gente pegou preço por quilo de bolo. Escuta, você com a receita original vai gastar R$30 por quilo de bolo. Tá aqui em vermelhinho. Na receita nova, você gasta só 25. Então, todas essas questões, diferença do rendimento, diferença de quanto de massa vai, porque a massa do meu cliente rende mais bolo do que a massa do concorrente, porque tem que ter outros produtos, enfim. Todas essas outras questões, a gente cortou dos cálculos, inseriu aqui nessas colunas que estão ocultas, que eu tive que tirar, e com isso, respondeu para ele de uma maneira simples, rápida e direta. Olha, seu quilo de bolo sai mais barato. Este bolo especificamente sai 17% mais barato você fazer com a minha mistura. E uma outra questão que também envolvia muito era a produtividade, que também tinha muito cálculo por isso. O que acontecia com a produtividade? A mistura do meu cliente precisava de menos horas de forno, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz para transformar isso em algo simples? Coloquei também, quanto rende por hora de forno? Então tá aqui, olha, 1 hora de forno faz 3 quilos de bolo. Aqui faz 5. Porque o bolo aqui precisa de menos tempo. Então, mais fácil do que falar, escuta, quanto tempo o bolo demora para ficar pronto, não sei o que, foi colocar o rendimento em hora de forno. Enquanto aqui você, com 1 hora, você faz 3 bolos, com 1 hora aqui você consegue fazer 5. Então, ficou também fácil do cliente entender. Então, isso é uma coisa importante na hora de vendas. Tire todos os cálculos auxiliares, todo aquele monte de planilha, de dados, corta. Resume isso em algo simples e fácil de entender, que é o que está aqui. Preço médio por quilo, se utiliza ou se não utiliza. Aqui tem cálculos ligados a valores, aqui um cálculo ligado ao forno. E daí, com isso, simplesmente você joga para o cliente a resposta.
E note também alguns truquezinhos. Reparem que aqui o receita original eu coloquei em cinza, enquanto o receita nova eu coloquei em verde como maneira de destacar. E também a questão aqui do vermelho nos valores maiores e do verde nos valores melhores, mostrando que existe a melhoria. Então, algumas pequenas questões de formatação podem deixar a planilha bem melhor e com impacto significativamente maior, apenas colocando as cores certas. Repara também nas bordas, como eu fiz bordas diferentes. Coloquei então aqui borda pontilhada em volta das partes mais importantes. Vamos dizer assim, eu pus uma borda grossa para ajudar a destacar. Mexi aqui com os negritos. O que é cabeçalho, aqui eu coloquei um azul clarinho. Enfim, apenas algumas questões de formatação que também podem ajudar, quando a pessoa bater o olho, rapidamente dizer o que aconteceu. Então é isso, pessoal. É isso por hoje. Lembre-se, todas as dúvidas nós resolvemos por aqui. E se está precisando de uma ajuda, esse é o nosso diferencial, igual a gente fez nesse projeto. A gente não olha só o Excel, a gente também vai atrás do processo. O que dá para melhorar, o que dá para fazer diferente. Esse foi um caso que o cliente adorou, ficou satisfeitíssimo, porque ficou muito mais fácil para apresentar na reunião uma tabela em vez de 4. Então, até a próxima dica, até o próximo caso que nós mostramos, pessoal.